Eu não saí, não. Estou aqui, Paulinha. Eu estava perguntando para o grupo de professores se aconteceu isso com eles também. Tá aparecendo que tá gravando aqui, Flávio. Pois é. Tá bom, A Flávia. mim também parece que tá gravando. Então, pessoal. Iniciou a gravação. Então, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia. Essa é a segunda aula de vocês do plantão de 9 de março e é a nossa primeira aula da disciplina de Educação Inclusiva. Antes da gente fazer uma apresentação, porque a nossa aula é curta e isso leva tempo, eu vou começar lendo um livro para vocês. Eu já li para vocês o livro de Pedro e Tina, em alguma outra circunstância? Não. Então, eu vou ler, é um livro de literatura infantil, e ele vai ser o disparador da nossa aula de hoje, tá bom? É um livro que traz questões bastante alinhadas à perspectiva a uma das perspectivas de inclusão que nós vamos estudar nessa disciplina. Bom? Pedro e Tina, uma amizade muito especial. Steph Michael King e a ilustradora, eu vou ter que ler na próxima página, editora Brink Book. Observa os elementos, viu, pessoal? Não vou guiar muito os olhares de vocês, não. Vou fazer uma leitura pouco mediada para eu não interferir na interpretação de vocês. Escritor e ilustrador, escrito e ilustrado por Steffer. Tradução, Gilda de Aquino. Selo da Finilige, que é um selo de premiação de literatura. Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta, ela saía toda torta. Quando todos à sua volta olhavam para cima, Pedro olhava para baixo. Se ele achava que ia fazer um dia lindo e ensolarado, chovia. Splash, splish, splush. Um dia, de manhã bem cedo, quando estava andando de costas contra o vento, Pedro deu um encontrão em Tina. Tina fazia tudo certinho. Ela nunca amarrava errado os cordões de seus sapatos, nem virava o pão com a manteiga para baixo. Ela sempre se lembrava do guarda-chuva e sabia muito bem escrever seu nome. Pedro
ficava encantado com tudo que Tina fazia. Então, Tina mostrou a ele a diferença entre direito e esquerdo, entre a frente e as costas. E que o céu era em cima e o chão embaixo. Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme em cima da árvore. Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa. Eles acharam muito engraçado. Bem no fundo, Tina gostaria que tudo que ela fizesse não fosse tão perfeito. Então, Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinavam. Depois, ensinou Tina a andar de costas e a dar cambalhotas. Eles rolaram morro abaixo. E juntos aprenderam a voar. Pedro e Tina são amigos inseparáveis, até debaixo d'água. E para sempre. Essa é a quarta capa. Esta é a folha de guarda. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Relação com a nossa temática da disciplina. Eu achei linda. Achei que eles se misturaram à medida que foram se conhecendo, um aceitando e entendendo o outro. Achei Eu acho que é crianças muito diferentes. esse processo da inclusão, né? É quando você verdadeiramente inclui dentro de você aquilo que é diferente de você, aquilo que não é seu. E entende que o que é seu pode ser um pouquinho do outro, pode também ser aceito, né? E isso acaba se misturando dentro do comportamento, da vivência, da vida, né? Que aprende, os dois lados aprendem. Uhum. Cada um com as suas singularidades, suas particularidades, e um aprendendo com o outro, né, Doca? As diferenças dele. Uhum. Por exemplo, às vezes que julga que é, né? Ah, a Tina é perfeita, né? Tudo ótimo. Ela não achava que ela era tão perfeita, tão ótima assim. Ela não queria ser tão perfeita e tão ótima. Então ele ajudou a bagunçar o mundo da Tina também, né? Às vezes a gente julga que quem faz tudo certinho tá ótimo, tá feliz, tá perfeito, não é bem assim. Isso mesmo. E um acolhendo o sentimento do outro também, pelo que eu entendi, porque ela entendeu ele e ele entendeu ela, né? Uhum. Teve intervenção do adulto? E se essa dupla estivesse na escola? Porque o cenário é um cenário em que estão só os dois, com todas as especificidades dos dois,
e construindo um modo de estar juntos. Na escola, esses dois possivelmente na mesma sala, qual que seria a realidade? A intervenção do adulto. Diferente. Eu acho que seria diferente, que eles não teriam tanta liberdade. Porque acaba que na escola você tem o grupo que você segue, né? Então, aquele que você se identifica, com que você se parece, é onde você permanece. Normalmente é assim, né? No grupo que, pelo menos das crianças, a gente vê um movimento muito íntegro, assim, eu me pareço, eu gosto do que você gosta, então estarei com você. Diferente, quando está em grupo, acho que não atrai tanto, né? Quanto num relacionamento afastado, onde você consegue entender essa diferença. Acho que as oportunidades de compreensão são diferentes em grupo. O papel do adulto. O papel do adulto? Também, né? O que você falou está muito interessante. Mas e o papel do adulto? Porque eu acho que... o que eu estou tentando provocar? As crianças, entre elas, é uma performance, é um modo de estarem juntas. Sim. Dentro da escola, tem um modo que é mediado. E isso faz toda a diferença. Sim. Para o bem e para o mal. O adulto, eu acho que ele entra aí para instigar e intervir nessa mistura, né? Nessa compreensão de um mundo, do outro mundo, que pode, né? Que você também pode ser assim, que também existe essa condição, né? Eu acho que vai nesse de colocar os mundos para interagir, né? Instigando, perguntando, deixando acontecer também naturalmente. Eu acho que aí varia muito de situações, né? Gente, desculpa interromper, vocês sabem como que eu consigo colocar todo mundo na tela? Porque eu não estou enxergando todo mundo. Exibição. Tem aí o botão exibição? Professora, vou nos 3 pontinhos. Não, antes dos 3 pontinhos, no meu tem um escrito assim, exibição. Isso, é uma grade cheia de quadradinhos. Você vai encontrar, você vai levar o seu cursor. Galeria e modos juntos, é isso? Tem exibição, alterar, galeria grande. Não. Ô, gente, que trem esquisito que aconteceu. Gente, o meu não dá para clicar em galeria grande. O meu também não dá para clicar em galeria grande. Eu vou voltar aqui para a aula, então, e aí, se eu não vir alguém de mão levantada, abrir o microfone e falar, porque o encontro é nosso, tá bom? Nós vamos juntos fazer, enfim, esse encontro dar certo. Estou vendo Michele. Michele, comenta, por favor. Eu acho que, assim, o papel do professor aí, no caso, ele traz uma bagagem, né? A criança, quando ela chega, que você falou de 2 contextos, quando a criança chega, que ela vem do mundo dela, ela não traz preconceitos, a criança não tem essa capacidade de olhar para o diferente, ela olha para todos e vê aquilo como comum, ela não tem essa capacidade de diferenciação. À medida que ela vai entrando na escola, né, nós como professores, a gente às vezes traz alguns comentários que faz a criança começar a observar certas coisas, né? A gente vai começando a mexer com os processos de inteligência da criança, né? E ela começa a despertar vários outros sentidos. Por exemplo, quando a gente está na escola, que a gente começa a lecionar, a gente vai propor para que ela observe o que é igual e o que é diferente. Antes, talvez, a inteligência não tivesse sido despertada para isso, né? E aí ela vai trazendo esse contexto, ela vai trazendo essa imaginação, essa maneira de interpretar para várias realidades da vida dela, né? Então, e outra coisa, às vezes, no contexto em que a criança vive, ela não tem o diferente. E aí ela vai para a escola e ela vê vários contextos ali, ela vê várias famílias, várias bagagens, né?
Então, no ambiente escolar, a gente é despertado para várias outras coisas, que nem sempre. Por exemplo, eu tenho uma filha, vivemos eu, meu esposo e ela. E aí, aqui, ela está acostumada só com a gente. Aí, quando ela chegou na escola, ela tem vários contextos. Por exemplo, ela teve um contexto que entrou um colega autista. E ela nunca tinha escutado a palavra autista. Aí ela veio, mãe, que é autista? Né? Então, ela se deparou com outra situação que ela não vivia. E aí, ela é convidada, né? Tanto que quando a gente coloca as crianças na escola, vai socializar. Ela é convidada a conviver com outros, que nem sempre são iguais a ela. E tem vários perfis. Sua criança tem que idade? 5 anos. 5 anos. Veja bem, pessoal. Quando eu digo para o bem e para o mal, eu acho que é mais para o mal do que para o bem. Os adultos, muitas vezes, nos processos de interação com as crianças, todas elas têm um atravessamento que é seu. E a discussão da inclusão é uma discussão muito recente. Muitas vezes, ou não raro, é o olhar do adulto que embute naquele grupo a discriminação e o preconceito. A intervenção do adulto, o modo de agir, o modo de se referir. E, às vezes, não sai pela boca, sai pelo corpo, pela linguagem. Então, se eu estou com um grupo de crianças e tem uma criança que precisa de muita ajuda, e o jeito que eu falo com ela é um jeito que tem um nível de paciência diferente do que eu falo com o outro, imagina uma pessoa lidando com Tina e Pedro. A Tina corresponde muito mais à expectativa da professora, gente. O Pedro vai na alma da professora. O Pedro é um soco no estômago da professora. Claro que eu estou generalizando, né, gente? Mas é só para a gente entrar nesse universo de que Tina não é boazinha, nem Pedro é bonzinho, e a professora, muito menos. E a recreadora do parquinho do restaurante, muito menos. E a pessoa dentro do ônibus com uma criança gritando muito, muito menos. E por aí vai. Porque a discriminação é uma construção social. A onda de autista que está agora, no meu modo de pensar, não é que estamos com um volume maior de autista em relação a uma outra época histórica. Em relação, em proporção, tá bom, pessoal? Mas agora nós temos instrumentos para identificar determinados elementos que antes não tinham. É ciência isso. Quantas crianças sofreram muito por falta de um diagnóstico? E quantas crianças hoje estão sofrendo muito por ter um diagnóstico? Os hiperdiagnósticos, os diagnósticos aligerados. Tina e Pedro, para mim, traz uma coisa que é muito interessante para além da literatura, que a gente poderia também discutir a questão da literatura, do projeto gráfico, enfim. Quem está em processo de sofrimento é a Tina, não é o Pedro. Quem se beneficiou daquela interação mais foi a Tina e não o Pedro. Em termos de construção, o Pedro continuou tentando olhar para cima, olhar para baixo, andar de costas, ver o vento rolar morro abaixo. E a Tina se esforçou para trazer esses elementos para ele. E eles viraram grandes amigos. Mas o Pedro não estava sofrendo com isso. Então, por que algumas crianças, vão pegar o caso de autista, está sofrendo? Se no mundo dele, ele está ok. Qual que é o momento que ele passa a sofrer? É por uma questão interna ou é por uma questão externa?
Pode falar, Mariana. E aí, nessa hora, a gente questiona muito essa questão da inclusão, né? Porque se um autista, por exemplo, dentro do mundo dele, da situação dele, da individualidade dele, da casa física dele, dali onde ele conhece, ele é feliz, por que que você vai proporcionar para ele um estresse? Mari, Ah, eu quero muito interferir neste momento antes de você continuar. tá. A minha bandeira, e, gente, é apenas a minha, nem é a melhor, nem a única, mas a minha. A minha bandeira é exatamente o contrário do que você falou. Pois é, assim, Porque a questão não é a inclusão, então, se essa criança está feliz em casa, eu vou levar para a escola para ele sofrer. Não, a questão é mudar os processos educativos para que todas as pessoas tenham espaço nesse mundo. sim. Igual tem a luta anti os manicômios, eu acho também que tem que ter escola regular, a escola comum, para todos os sujeitos. E é a escola que tem que aprender a trabalhar com isso. E eu vou te falar, eu falo Desculpa. porque eu já vi crianças sofrendo, chorando, se debatendo ao chegar, ao ficar, até ir embora da escola, sabe? E eu vou te falar, é triste. É pesado demais para a É professora. triste. Tem hora que a gente tem que pôr a professora no colo e abraçar, porque diariamente é jogado na cara dela. Tudo que Sim. você aprendeu que é um bom modelo de professor não serve para mim. A criança faz isso com a professora. Então, é muito difícil trabalhar com inclusão. Não é só porque o menino grita, cospe, não faz as atividades direito. Ela quer 10 minutos ensinando letra cursiva e o menino não para quieto. Não é só por causa disso, não. É porque diariamente ela vai ao encontro de alguém que mostra para ela: você é insuficiente. Você não dá conta de mim. Olha que atravessamento. Então, as professoras e os professores precisam de apoio e de ajuda. E existe lei para isso. Essa disciplina vai provar isso. Existe lei para apoiar os direitos da criança. Os direitos à educação inclusiva. E isso inclui o quê? Uma assistente. Um acompanhante para essa criança. E este acompanhante pode muito ajudar a professora. Ajudando a professora também ajuda a criança. Então, olha como é que o negócio é complexo, gente. Eu trabalhei aqui, eu não estou lembrando de ter visto o rosto do Daniel ainda, a Imaculada eu não estou lembrando. Você já teve disciplina comigo, Imaculada? De tela aberta ou de tela fechada? A questão é essa, que e minha memória também é muito ruim, você me desculpa. Mas veja bem, eu trabalhei muitos anos. Tá vendo? Aí eu não lembro da carinha. Eu trabalhei muitos anos numa escola particular, chamada Balão Vermelho. E lá eu fui de tudo de office boy, de ajudante de professor, de coordenador, enfim. Então, eu enfrentei e passei pelo processo de construção da regulamentação da inclusão escolar. Nós estamos falando do campo da escola, tá bom? Obviamente, é muito mais amplo que isso. Do campo da escola. Antes, a escola, seja ela qual fosse, poderia dizer: nós não estamos preparados. Nós não temos um profissional que possa, de fato, ajudar o seu filho na escola X ou na escola Y. Hoje, isso não pode ser dito porque é lei. Se alguém liga para a escola e fala assim: gostaria de matricular o meu filho no primeiro período de educação infantil, vocês têm vaga? Claro! Quer conhecer a escola? Traz aqui amanhã. Nós temos turmas de manhã e à tarde. Neste momento, nós temos uma vaga de manhã e 2 à tarde. Chega um down. Chega uma criança down levada pela mãe para conhecer a escola. A vaga some. Tinham 3 vagas, passou a não ter. Como foram parar essas vagas?
Ah, gente, se falou que tinha vaga e chegou, e esse contexto muda, tem que ter vaga. O que que a mãe fala? O que que o pai fala? Eu falo mãe, gente, mas por favor, escutem. Pais, pai e mãe, tá bom? Mas normalmente é a mãe que segura o boi pelo chifre, viu, gente? Desculpa, viu, Daniel? Mas você se inclui quando eu falar em mãe. Elas falam para mim, Doca, mas para o meu filho ficar naquela escola, eu vou ter que brigar na justiça. E aí eu vou ter um filho dentro da escola que toda a comunidade vai saber que ele está por força da lei e não pela política da escola. Olha que trem ruim. Só que aquela escola que a família sonhou para aquela criança. Queria tanto que meu filho fizesse ensino fundamental no Santo Antônio, no Bernoulli, no Santo Agostinho. Aí, essa mãe tem a vaga, depois deixa de ter, mas aquela é a escola sonhada para o filho. As escolas pequenas, no meu modo de pensar e na minha experiência, elas acolhem muito mais a diversidade do que as escolas que têm um processo seletivo. Qual a diferença? Por exemplo, aqui perto da minha casa nós temos a escola Lúcia Casa Santa. Eu acho a escola ótima. Acho que ela lida com a inclusão de um jeito interessante, até onde eu estou sabendo. Os relatos, enfim, de colegas e tal. É comum, se bem que a Lúcia Casa Santa agora está com problema de vaga também, não de inclusão, de vaga. Mas é comum a escola pequena ou média ter vagas ociosas. Já uma escola grande, que tem processo seletivo, para entrar no primeiro ano, eu tenho 3 turmas de primeiro ano de manhã com 35 crianças. E eu tenho 200 crianças querendo entrar para aquela escola no início do ensino fundamental. Tem um processo seletivo, uma provinha que tem que fazer lá. É lúdico, é isso, é aquilo, mas tem um processo seletivo. É o Down que vai entrar? A escola não precisou falar que não tem vaga. Olha onde que a vaga deixa de existir. No processo de seleção. Uma criança autista, junto de outras que tem um modo de desenvolver bastante típico, o resultado que ela vai dar, eu não estou falando de inteligência, estou falando de resultado. Num processo seletivo que seja 2 horas brincando na escola, fazendo desenho, copiando o nome, completamente diferente. Ou seja, tem diferentes modos de se promover a inclusão, mas também de se promover a exclusão dentro da lei. A minha escola tem processo seletivo, eu estou dentro da lei. O instrumento de avaliação, a escola tem autonomia. A escola não pode discriminar. Mas no processo de avaliação para ingresso, não tem uma cota. Não tendo uma cota, seja para qualquer que seja as diferenças, isso que é o diferente não entra. Estão percebendo, gente, a engrenagem complexa que é isso? E isso é política. E fazer educação é fazer política. Política, não estou falando de política partidária, não. Eu estou falando de se posicionar, de ter elementos para argumentar, para construir ambientes para uma sociedade melhor. Imaculada, agora que eu vi que você está com a mão levantada, por favor. Na escola que eu tive ano passado, tinha 3 alunos de inclusão para um ajudante. A professora apanhou, foi cuspida, mas esse aluno teve um certo progresso. E tinha um outro que era terrível, terrível. Aí eu fui conhecer os pais. Aquilo ali vinha já da família.
A família era muito complicada. Ele levava até latinha de cerveja para a sala. Mas eles estavam tentando trabalhar com ele. E a professora serve como um mediador, um elo ali, mas nunca deixa de aprender, sabe? Um aluno com o outro, de compartilhar a experiência, de transmitir conhecimento. Existe essa forma entre os alunos. E eu acho que a professora tem que estar ali como uma mediadora. Perfeito. Paula, você tinha levantado a mão. A Maristela está de mão levantada. Ô, Doc, você tá vendo que tem um númerozinho na mão? É a ordem de quem levantou, eu acho. No meu não aparece número na mão. Eu devo estar com alguma configuração de usuária errada, gente, porque o que vocês conseguem enxergar, eu não consigo. Não consigo o número na mão, não consigo a coisa da gravação, não consigo colocar todo mundo em tela, mas eu vou verificar isso para melhorar, tá bom? Peço desculpas. A Maristela que tá com a mão levantada. Maristela. Ei, bom Ei, dia. Flor. Bom dia. Ei, tudo bem? Eu passo na pele isso, sabe? Eu tenho uma filha com síndrome de Down e tenho uma sobrinha com autismo, né? E a minha sobrinha, ela estudava no Colégio Batista, só que ela está tendo uma certa dificuldade, porque o ano que ela está é de manhã e ela tem muita dificuldade de acordar de manhã. Então, minha irmã estava chegando atrasada e tudo com ela, e estava tendo muito problema na escola. E aí a minha irmã tentou até transferir ela de escola, foi em alguns colégios, mas não tinha vaga, não tinha vaga. E aí ela foi até no Magno, ontem ela fez uma prova no Magno, né? E é essa prova de seleção, que foi 3 provas, e assim, enormes cada. Ela vai para o 5º ano. Então, assim, ela saiu de lá exausta. A minha irmã já ficou triste. Ela falou assim: nossa, eu não vou conseguir passar. Ela não vai conseguir, porque é muito conteúdo. E essas muitas horas, foi 3 horas de prova que ela fez. Então, assim, tem sido muito difícil. E a minha irmã falou assim: provavelmente eu vou ter que voltar ela para o Batista. E lá no Batista eles não estão assim adaptando àquilo que ela precisa. Minha irmã já procurou uma neuropediatra, uma neuropsicóloga, todos os médicos assim têm laudos de todo tipo, né? E assim, como é difícil você hoje ingressar uma criança que tem assim aos olhos da cultura mesmo assim que dá problema, né? Assim, mesmo sendo particular, mesmo sendo não pública e tudo, mas é difícil, realmente é isso que você falou. E a minha filha, assim, graças a Deus, eu tenho tido sucesso com ela, porque, assim, Deus foi orientando a gente, assim, ela está numa escolinha, numa creche, lá ela tem um auxiliar para ela, mas mesmo assim eu consegui judicialmente, né? Ela tem um auxiliar que é só dela, mas não foi pelo síndrome de Down, mas sim pelo problema cardiopata, porque ela tem um problema cardíaco. Mas lá, assim, eles têm os olhos totalmente voltados para ela. As terapias dela, ela faz de manhã, eu chego atrasada com ela e não tem problema nenhum, porque já deixou tudo esclarecido, então, graças a Deus, sabe? Mas, realmente, essa questão da inclusão tem ainda muito o que se romper, né? Pessoal, vou pegar a fala mais um pouquinho para eu compartilhar uma tela. Antes a Adriana vai falar, nós temos aí uns 15 minutos. Só para pontuar, Maristela, você falou de 2 realidades, e você falou mais positivamente da escola pública. Peguem isso, gente, porque isso também é fundamental. Nós vamos voltar a essa questão na próxima aula, vou anotar aqui no meu caderno, e vocês não me deixem esquecer, tá bom? Adriana, por favor. Doca, você está me escutando? Você está me escutando, Doca? Eu não estou Tá muito baixo. não, Adriana. Deixa eu ver se eu puser o microfone. Melhorou agora? Melhorou. Doca, até entra nisso na questão da escola pública, é minha dúvida, tá?
não tem também nas escolas particulares, porque quando a gente fala de um aluno de inclusão, a escola vai ter que colocar uma pessoa, um ajudante. Esse ajudante é um custo para a escola particular. E, por lei, ela tem que ter esse ajudante, não é isso? Depende das características. A minha dúvida é justamente essa. Qual, na lei, é a obrigação da escola ter, o pai não vai pagar nada a mais para ter um ajudante com o filho. Já na escola pública, isso se torna um pouco mais tranquilo, né? Porque a escola talvez teria, não sei se teria mais ajudante, mas eles vão dar um jeito sem onerar no custo da escola, vamos dizer assim. Tem Sempre alguma onera o lei? custo, sempre onera o custo da escola, seja privada, seja pública. Sim, que vai Sempre ter que estar uma onera. pessoa por conta, né? De onde sai o dinheiro é que é diferente, sempre tem Sim, um custo, sim, né? Nós vamos estudar isso mais para frente, tá tá. bom? Joia. Isso vai ser uma questão muito debatida entre a gente. Tá bom, joia. Deixa eu anotar aqui para não esquecer isso. Então, falamos do papel do adulto. Certamente o adulto é mediador, mas ele é humano. Então, tem toda a sua estrutura ali, emocional, psicológica, social, etc. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, entre as crianças, inicialmente, não há diferenças. Se há diferença, ela não é aquilo que vai fazer essas crianças estarem juntas ou separadas. Tá bom? Ah, terceira coisa, ao longo da vida que a gente vai construindo estereótipos e exclusões. Se Tina e Pedro, que me parecem umas crianças de 5, 6 anos, 7, conseguem estar junto, se Tina e Pedro estivessem se conhecendo com 15 anos, eu não sei se teria dado a mesma liga. Ou seja, tem uma construção de olhar da exclusão. É uma construção social. A criança não nasce preconceituosa, ela se torna preconceituosa. Então, são pontos importantes que nós estamos tocando. Então, trabalhei anos numa escola, agora eu trabalho num lugar super bonitinho, a porta está aberta para todo mundo ir lá conhecer, que chama Passaredo, é uma casa de brincar. Então, uma família dessa escola que eu trabalhava, que chama Balão Vermelho, me procurou no Passaredo, é uma criança autista, e me procurou no Passaredo para a criança frequentar o Passaredo 2 vezes por semana. E daí, ela queria 2 vezes por semana, mas que a assistente terapêutica fosse junto para usar o espaço do Passaredo como o ambiente de intervenção para a criança. Porque essa assistente vai à casa da criança todos os dias. Só que na casa, a criança já está tudo dominado. Ela que sabe onde tem as coisas, ela sabe o que ela quer, o que ela não quer. Qualquer coisa, ela já corre, já esconde, já pega. Ficava mais difícil. Então, saindo de casa e indo para um outro contexto, o que poderia ser usufruído desse novo contexto foi uma grande aposta. Tá, contei para vocês o cenário. Sabe o que está acontecendo com esse menino, que é mais ou menos umas 2 cabeças maior do que o meu menino maior do Passaredo? Ele é aguardado pelos colegas não, pelas outras crianças, porque ela não é escola. Tem uma menininha que chama Heloísa, que ela fala assim, o fulano já chegou? Só que ele vai 2 vezes por semana, essa menina vai todos os dias. Ela chega no lugar procurando esse menino. Por quê? Ele fala muito pouco, mas ele tem um jeito motor de brincar. Aqui a menina é que vai correndo, né, gente? Casa fora e essa pessoa atrás, estimulando esse menino de um jeito tão bacana. O que acontece com os outros? Querem ficar aí com ele. As crianças procuram por ele. Olha que trem interessante. As crianças desejam estar com ele, do jeito dele de brincar, da mediação da assistente terapêutica. Olha que coisa bacana. Então, só para a gente pensar essa coisa
da idade, da construção da inclusão e da exclusão. Para finalizar, vou compartilhar outra tela. Professora, só um instantinho enquanto você coloca Claro, aí. claro. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Você falou no início da aula como que se vai ficar gravado, só para a gente ter acesso, porque eu me atrasei. Tem uma colega que está gravando e que vai me passar, assim que o vídeo ficar disponível para ele, eu vou passar para a FUMEC Virtual. O processo de disponibilização desses vídeos é todo centralizado na FUMEC Virtual. Só que para mim não apareceu o recurso gravação, por isso que é uma colega que está gravando. Tá. E bom? aí tem a emenda, você falou como vai ser no início. Não li ainda não. Ah, tá. Gente, Tá bom. outra coisa, a ementa está lá no AVA. Se eu for ler com vocês a ementa, vai gastar muito tempo agora, a gente só tem 5 minutos. Tudo bem. Mas, Michele, você pode fazer a gentileza de me lembrar no início da aula que vem, para eu ler a ementa, mesmo que seja só uma passadinha, porque isso é muito importante. Tudo bem. Obrigada, viu? Tô compartilhando, gente? Então, os objetivos de aprendizagem que estão lá na ementa é tornar o aluno de pedagogia apto a compreender a problemática que envolve a questão da educação inclusiva, formando um olhar crítico sobre o tema. Já começamos. Levar ao conhecimento do aluno as legislações nacionais e internacionais que regulam a implementação da educação inclusiva. Próxima aula. Abordar as definições de deficiência, seus aspectos psicossociais, o papel da família, da escola e da comunidade. Já começamos também um pouquinho nesse aspecto, mas vamos voltar a isso nos 4 encontros. Aí, pessoal, veja bem, nós temos 4 imagens. Essa e essa. Essas imagens, elas retomam o processo histórico da inclusão na sociedade. Isso, a sociedade inclui a escola, mas ela não se restringe à escola. Então, analisando essas 4 figuras, veja bem, na primeira, observa que os iguais estão dentro e os diferentes estão fora. Eles não eram reconhecidos na sociedade, eles ficavam à margem da sociedade. Depois, nós temos os iguais, né? Entre aspas, iguais, que ninguém é igual a ninguém, né, gente? Mas, supostamente, aquilo que é menos diferente se constitui como um grupo, mas o diferente já é visto. Olha, para vocês verem como que isso é uma evolução. Ele é visto em que sentido? Já começa a se criar dispositivos e instituições que acolhem essas diferenças, mas ainda apartada, mas ainda fora. Ou seja, escola, vou pegar a escola. Tem a escola, entre aspas, para os normais e a escola para os deficientes. Bom, então, eles já são enxergados no sentido de ter uma escola própria, com características que vão ao encontro do acolhimento dessas pessoas, mas é separado. Então, vem-se um movimento político de que não poderia ser separado, tinha que ser junto. Então, as pessoas com deficiência passaram a ser inseridas nos ambientes coletivos. Então, agora a criança com deficiência, ela agora está dentro da escola comum, mas não necessariamente misturada com seus pares de idade. A atividade é diferente, os tempos para aquela criança é diferente. Às vezes, o que é o momento de aprendizado de algum determinado conteúdo lá que a professora está trabalhando, essa criança que tem a deficiência está em outro espaço para poder uma pessoa individual ensinar para ela, mas talvez um conteúdo minimizado.
Ou seja, isso também não é inclusão. E a quarta figura é que simboliza aqui a questão da inclusão. Então, vamos lá. A primeira é uma perspectiva de exclusão. A segunda, de segregação. A terceira, de integração. Mas integrar não é incluir. E a quarta, que é de inclusão. Hoje, eu acho que a escola, de um modo geral, avançou muito e tem feito o melhor que pode na perspectiva da integração. Ainda não alcançamos, é apenas a minha opinião, viu, gente? Não alcançamos a perspectiva da inclusão. Estamos longe disso. Sentido esse... Oi. Eu acho que a gente está, assim, quando você fala que estamos longe, eu acho que inclui, inclusive, a visão dos pais, sabe? Culturalmente, do âmbito familiar, que muitas vezes não aceita, ou não enxerga, ou não incentiva, né? Que a própria família exclui essas questões, muitas vezes, por vergonha, por preconceito, né? Por achar que a criança não é capaz, enfim. A família, às vezes, ela trabalha com a lógica da segunda figura. Sim. Ah, eu não vou levar meu filho para o aniversário porque ele vai ficar muito exposto. Ah, não, gente, nem não posso ir nesse restaurante com vocês. Não, fulano vai dar muito trabalho. Prefiro ficar em casa. Tá vendo que tem o âmbito dos normais. Eu reconheço os direitos do meu filho, mas ele fica apartado. Gente, eu já vi uma coisa no ônibus de uma criança que chorava. Nem foi no ônibus, gente, foi pior, foi num avião, que as cadeiras desse tamanhozinho assim, ó. O menino chorava. Essa mãe segurava esse menino muito forte, com razão, porque o menino tinha medo do avião, do barulho do avião, tudo, né? Ela suava, escorria nela e ela segurando. Eu olhava para aquela dona e eu pensava assim, gente, que luta. E tinha gente em diferentes pontos do avião queixando alto. Dá um bico para esse menino. Não é possível, manda calar a boca. Sabe aquela coisa grosseira? E essa mãe, gente, segurando esse menino, suando. É um trem assim. Então, tem a própria mãe, a família, mas tem também o outro. As pessoas são muito intolerantes. As pessoas não têm empatia, o mínimo de empatia com o sofrimento daquela mãe. Empatia e civilidade, né? Ou seja, pensa nas bolotas, gente. Se na escola nós estamos na terceira, na sociedade nós estamos na segunda. A gente já sabe que tem muito down, mas fora de mim. É isso aí. Gente, alguém mais quer fazer algum apontamento para a gente finalizar? Eu queria só indicar, tem um curta da Pixar, chama Float, que é flutuando, né? É muito bonitinho isso. Ele, assim, mostra justamente isso. Na hora que ele começa a ser diferente, no começo o pai acha lindo, aí as pessoas começam a julgar. Aí o pai começa a cortar porque os outros estão julgando. Aí quando o pai aceita com ele, é tanto que ele volta a ser mais feliz, assim. Eu não vou ficar falando para não dar spoiler, mas assistam rapidinho, chama Float. Uhum. Alguém mais? Obrigada, Paula, pela indicação. Alguém mais? Eu indico um filme, chama Como Estrelas na Terra. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, ficou para a nossa próxima aula eu compartilhar com vocês toda a ementa. Eu já compartilhei só os objetivos para dar um guia para a gente.
continuar, e aí a gente vai discutir a questão da inclusão e vamos chegar naquilo que uma de vocês, se não me engano, a Adriana perguntou, que é um pouco da tá bom, da lei, e vamos também trabalhar esse movimento mais político em nome da inclusão, e a perspectiva que eu coaduno com o que vocês falaram aqui, em relação à diferença da escola particular ou privada e da escola pública. A escola pública não tem para onde correr. Se tem uma criança que precisa de um assistente, ela consegue, porque a lei para a escola pública, ela funciona melhor do que para a escola particular. Como assim, Doca? Que coisa esquisita você está falando? A escola particular pode, inclusive, negar a vaga. Claro que está correndo todo o risco. Na escola pública, se naquela região da escola mudou para lá uma família que tem uma criança, síndrome de Down, e no meio do ano ela procura a escola, essa criança tem 8 anos, e naquela turma de 8 anos já está o máximo de crianças, ela tem o direito de entrar naquela escola e ser o máximo mais um. Olha para você ver, gente, que interessante, como que a escola pública dá mais conta da inclusão, por força e por amor, em relação à escola particular. Fato é que tem escolas particulares maravilhosas, mas, em termos de funcionamento da lei, ela é mais divulgada e mais implementada, pelo menos até onde eu tenho notícia, na escola pública do que na escola particular. Mas isso, gente, é minha bandeira política para a gente continuar essa discussão na próxima aula. Tá bom? Agora saindo Doca professora e entrando Doca coordenadora. Às 12 horas eu mandei um link para vocês. Eu estarei de plantão, de 12 às 13, à disposição para quem quiser conversar sobre o curso, tirar alguma dúvida, perguntar das mudanças, enfim, eu estarei disponível para vocês durante este horário, de 12 às 13, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula, e quem gravou, me envia, por favor, assim que possível. Tá bom? Obrigada, Dó. Posso indicar uma série? Obrigada, Dó. Claro que pode. Eu